Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para fazer a nossa live para falar dos direitos dos animais e eu fui convidada para estar divulgando um evento que nós vamos fazer em prol dos animais aqui em Guarapuá. Esse evento vai ser um bazar de acessórios, patos, onde todo o lucro vai ser voltado para castração e atendimento de animais. O bazar vai ser agora domingo, dia 17, a partir das 2 horas da tarde. Qual que é o endereço? Na rua Agenor Marcelo Ribas, 109, Adão Caminhos. Então, a gente conta com a participação de vocês. Passem lá, dar uma olhadinha, conhecer mais do projeto. Se você quer ser um professor, um voluntário, quando tiver evento, a gente vai estar sempre recebendo vocês. E boa noite, pessoal, tudo bem? Então, agora vou dar uma boa noite para a Maria Alice, que vai começar a falar sobre a palestra dos direitos dos animais. Olá, boa noite a todas e todos. Boa noite, Laura. Boa noite, Sandro. Muito obrigada pelo convite. Em achar importante o que eu tenho a dizer sobre a fundamentação dos direitos dos animais, né, numa perspectiva filosófica, sobretudo, mas analisando também como que o sistema jurídico, o sistema político, a ética pode lidar com essa questão. Acho que eu vou me apresentar um pouquinho antes, para vocês saberem qual é o contexto em que eu me apresento, como que eu desenvolvi essa pesquisa, né? A minha formação é inteira na filosofia, sou graduada, licenciada, o Evandro foi meu professor, então, muito me ensinou, muito do que eu sou como professora hoje eu devo a ele. Na sala de aula que eu me realizo, mas a pesquisa, sobretudo no doutorado, me mostrou que a filosofia na prática faz sentido, né? Então eu quero pensar uma filosofia da prática, porque eu estudo ética e filosofia política, porque a filosofia ela é viva, a gente precisa pensar nos contextos atuais, né? Então, quando eu estou na sala de aula, dialogando com os meus alunos e estou falando da minha pesquisa, enquanto filósofa, eu sei que eu não estou falando de uma coisa assim tão abstrata e que não faz sentido para as pessoas, pelo contrário, né? Então, o exemplo disso é que a Laura tem toda uma articulação e um trabalho, né, em relação aos animais abandonados. E então, como que a filosofia lida com isso? Como que a ética fundamenta isso? Como que o sistema jurídico lidaria com isso, né? Como que a gente, enquanto sociedade, pensa essa questão? Então, meu mestrado e doutorado é na área de ética e filosofia política. Sempre estudei também filosofia do direito. Sou professora de ética na UFSC, professora temporária. Dou aula para não filósofos, sobretudo, nas disciplinas de introdução à filosofia, de ética e filosofia política. Então, pensar os fundamentos da ética, pensar o que é um diálogo ético para não filósofos, é algo que me interessa muito. Então, que por mais que as coisas que eu vou falar pareçam um pouco difíceis para quem não estuda filosofia, porque eu vou falar um nome de conceitos, né? E algumas tradições e algumas nomenclaturas, eu vou, na medida do possível, contextualizar e falar numa linguagem que faça sentido para a gente pensar também o que é a ética. Então, como a minha pesquisa é para pensar a fundamentação dos direitos de todos os animais, humanos e não humanos, é muito importante para eu pensar o que então dá origem à ética, ao sistema jurídico, ao sistema de benefícios da política, né, em forma de políticas públicas, qual é o objetivo de uma educação, por exemplo, crítica moral. Então, esse núcleo é o núcleo do diálogo ético, é o núcleo de como a gente se organiza enquanto sociedade para pensar os nossos relacionamentos, né? E os nossos relacionamentos não se limitam só aos outros humanos, mas inclui também os outros animais. Então, acho que essa perspectiva que é bem importante a gente pensar, que
quando a gente fala de diálogos éticos, quando a gente fala dessa movimentação enquanto sociedade para nos cuidarmos, né? A gente não pode limitar apenas a humanos, a gente precisa pensar de uma maneira mais ampla, inserindo também todos os outros animais. E aí eu vou explicar para vocês qual é o contexto, porque dessa obrigação moral, né? O que eu quero contar para vocês hoje é um pouquinho do esquema de conteúdo que eu desenvolvi na tese. É claro que eu vou falar de uma maneira geral, né? Porque a tese, cada capítulo tem inovações, cada capítulo é bastante denso, não seria apropriado para o tempo que a gente tem aqui disponível e também precisaria de um acompanhamento, né? Para a gente desenvolver melhor as questões, mas eu quero falar de uma maneira geral como que eu desenvolvi esse fundamento, que é um fundamento pensando na importância da existência dos sistemas normativos, né, mas também para dizer qual é a função dos direitos, né? E aí, no fim, pensar como que a gente consegue passar de uma fundamentação, mas também falar de ações positivas, né? Falar de como a gente vai mudar isso na realidade, como que efetivamente, sociologicamente, a gente pode pensar num relacionamento interespécie mais justo, né? Então, acho que essa é uma introdução. Vou beber aqui um chazinho rapidinho, se a Laura quiser dar mais alguma informação enquanto isso. Evandro quer falar alguma coisa sobre o seu projeto? A gente vai ser grandes parceiros aí na causa animal, tenho certeza disso. Pensamos da mesma forma, né? E aqui em Guarapuava está cada vez mais pessoas entrando erguendo essa bandeira da causa animal, que é sempre muito, muito bom, né? A gente dá voz a quem não tem. Exatamente. É verdade. Eu que agradeço a possibilidade de integrar. Nosso projeto é o projeto de racionalidade e intencionalidade, projeto de extensão universitária, né, que tem como finalidade levar a discussão acadêmica à comunidade como um todo, né? Então, a parceria com as organizações sociais, com todo o entorno da comunidade é o nosso objetivo principal. Então, a gente está muito feliz de poder vincular esse projeto nessas duas pontas, e trazer uma tese que é da professora Maria Alice, uma tese sobre os direitos dos animais, né, uma tese que vai se tornar um livro, vai ser publicada daqui a alguns meses, e vincular a nossa luta, a luta que as protetoras de Guarapuava fazem, junto com toda a comunidade que está envolvida, né? Então, a gente abre, pelo projeto Racionalidade e Intencionalidade, a gente abre as portas da Unicentro para apoiar, no que for possível, a luta da causa animal. Então, é um privilégio nosso também poder contribuir nesse sentido. Legal, que bom. Posso, então, entrar no conteúdo? Fique à vontade. Vamos lá, então. Eu quero, então, começar falando do ponto mais básico, por que a gente precisa de um sistema de regras para gerir, para padronizar as nossas vidas humanas? Nós, enquanto humanos, por que nós abrimos mão da nossa liberdade e deixamos alguma instituição ou um grupo social dizer o que é certo e errado para a gente? Da onde que surge essa importância, né? E aí eu vou falar de uma perspectiva, assim, semelhante com um contrato social, né? Que o filósofo que eu estudei, na verdade, ele não é contratualista, que eu estudei para falar desse início, é o Herbert Hart, um filósofo inglês da filosofia do direito. Ele chama um conteúdo mínimo do direito natural para poder explicar a existência dos sistemas normativos, né, do sistema jurídico, sobretudo, mas aí eu utilizo essa mesma explicação para explicar a existência de todas as regras que a gente precisa ter de maneira um pouco mais sistematizada
como a ética, como a política, né? Não só o direito jurídico. Então, esse núcleo, né? Então, vou começar explicando por que a gente precisa, então, enquanto sociedade, termos uma organização institucional, né? De uma instituição, de um sistema, por que a gente precisa de uma estrutura que está acima de nós, indivíduos, para regular a nossa conduta. Então, nós nos relacionamos, né? É impossível pensar que nós não vivemos em sociedade. Então, a gente precisa pensar como que esse relacionamento vai ser dado. Esse relacionamento é um relacionamento geralmente que possui conflitos, que possui desigualdades, porque as pessoas, né, estão geralmente em posições diferentes. Em alguns momentos, as pessoas são humanas, no caso aqui, são mais fortes, em outras elas estão em posição de maior vulnerabilidade. Quando elas estão em posição de maior vulnerabilidade, elas precisam de uma proteção, né? Então, a nossa característica enquanto humanos é que nós somos suscetíveis, né? Estamos dispostos ao ataque o tempo inteiro. Esse ataque não é só um ataque físico, né? De violência física, mas a gente também sofre ataques de origem psicológica, por exemplo. Então, a gente precisa de um sistema que cuide disso, que cuide que a gente, ao nos relacionarmos uns com os outros, não cometa esse tipo de ataque descontrolado, né? Porque sem nenhum pacto social, sem nenhum tipo de regramento, a gente não teria, então, uma segurança, a gente não teria confiança que esse relacionamento seria livre de violência. Então, esse livre de violência já traz para a gente esse contexto do que é a ética, né? E o que é também um relacionamento justo, então, né? E essa principal característica, então, que faz com que a gente precise desse cuidado, né? Ou cuidado maior a partir das instituições, então tem a ver com essa característica de vulnerabilidade nossa. Então, nós somos vulneráveis, todos somos vulneráveis. Em alguns momentos, somos um pouco mais vulneráveis do que os outros, né? Mas nós precisamos de maneira igual de alimentação, de conteúdos materiais também mais ou menos iguais uns aos outros, né? Moradia, a gente precisa transitar, né? Então, ocupar as regiões espaciais, né? Geográficas. Então, todos os sistemas normativos, eles vão falar de alguma maneira desses contextos. Como que a gente vai, a partir do nosso relacionamento, inibir e proibir, né, que as nossas práticas uns com os outros sejam violentas e ultrapassem, então, esse limite que não faça só mal fisicamente para o outro, né, mas também psicologicamente, e que tenha um ordenamento, que tenha um controle, que as pessoas se entendam, né? Então, aqui também surge, no caso dos humanos, um pouco de direito à propriedade, porque o que é meu, o que é teu, né? Então, nesse contexto que vai surgindo realmente o sistema jurídico como ele é, a possibilidade da gente fazer contratos, negociações. Então, a tradição filosófica sempre pensou que o sistema jurídico, político, que também possui a mesma base, inclusive o sistema de regras morais, eles surgiram para pensar nos conflitos humanos, sobretudo de humanos adultos, né, capazes de escolha, que é quem geralmente vai ser violento com o outro. Então, esse elemento do medo, né, esse elemento do controle, sempre foi colocado como um elemento principal para a gente pensar as instituições, as importâncias das instituições, né? E não tanto o elemento da proteção, do benefício, do cuidado. Quando a gente foca no elemento do benefício, do cuidado, a gente percebe que o sistema faz não é só dar um poder para um adulto. Então, o que a tradição geralmente acredita, né? Que quando a gente tem um sistema jurídico, por exemplo, ele dá um poder para um humano adulto, né, para exercer alguma função. Então, se a gente tem um contrato, por exemplo, neste contrato eu ganho poderes, né, de ação.
Então, o direito, nesse sentido, não seria só uma proteção que o sistema me dá, mas o sistema também me dá poder de ação. Então, geralmente, as pessoas pensam que direitos é quando a gente pode ter direitos e deveres, que é essa correlação, né? É porque tem um relacionamento, porque tem um conflito, porque eu posso me responsabilizar em não te ferir, que então eu também ganho proteção. Então, geralmente, os direitos foram pensados nessa perspectiva. Uma perspectiva que fica limitado não só a humanos, mas a um grupo de humanos muito específicos, que são humanos adultos com capacidade de escolha, que podem se responsabilizar moralmente, né? Então, esse núcleo, né, ele é muito... Essa minha tese investigando, então, isso. Poxa, não é possível que a gente tenha toda uma estrutura institucional e todo um sistema de regras racionais, normativo, de diálogos com a moralidade, e que ele sirva apenas para humanos adultos capazes de escolha. É muito limitado. Se a gente for pensar realmente quem pode se responsabilizar moralmente, né, são poucas as pessoas. Então, a minha investigação começou por aí. O que de fato estabelece os direitos? É essa possibilidade de contrato correlacional de direitos e deveres, ou é essa necessidade de proteção? E essa foi a minha primeira aposta no início da tese, né? Foi dizer que não é o poder de ação que mais caracteriza e que define a existência dos nossos sistemas e das nossas instituições, mas é, sobretudo, a necessidade de proteção e de benefício. E quem mais precisa de proteção não é aquele que tem poder, é aquele que tem menos poder. É aquele, aliás, que não tem poder, né? Então, que a Laura falou, a gente está aqui fazendo alguma coisa pelos animais que não podem falar. Eles são os que mais precisam de proteção das nossas instituições, né? E não aqueles que têm poder de ação e que têm uma vulnerabilidade menor nesse sentido. Então, eu comecei investigando o núcleo dessa importância do que fundamenta os sistemas de regras de uma maneira geral. Então, e aqui inclui tudo, né? E aí eu usei o Hart, porque o Hart é um filósofo do direito, mas na verdade eu acredito que esse mesmo, e foi o que eu falei na tese, né? Essa mesma existência a partir de uma vulnerabilidade, que é um dos conteúdos que a tradição elencou para falar da existência desses sistemas, e eu disse que é uma coisa original minha, que a vulnerabilidade, então, seria a principal característica, e que essa principal característica, então, não é limitada aos humanos. Vulneráveis são todos os seres sencientes, né? O que significa seres sencientes? Animais sencientes? O que é essa categoria senciência, né? Deixa eu tomar mais um golinho aqui. Tá claro? Tá fazendo sentido? Tô indo muito rápido. E aí, Evandro? Eu tô achando muito legal. Acho que você está trabalhando os conceitos chaves, né? Agora você vai explicar justamente o núcleo, que é a senciência dos seres e é o que nos une aos animais, né? Uhum. E o que você está achando, Laura? Tá dando para entender bem, sim, e vamos entrar agora na melhor parte. Então tá, É então vamos lá. verdade. A Laura quer aproveitar para passar o endereço, dar uma dica para as pessoas que querem fazer alguma doação, alguma contribuição, como as pessoas podem contactá-la, quais são os caminhos, falar novamente sobre o bazar, para quem chegou agora está assistindo ao vídeo. Pessoal, em relação a doações, eu prefiro que seja diretamente nas clínicas que me ajudam, né? A gente pode estar colocando, se vocês preferirem, os nomes e os endereços. Eu não vou saber os endereços de cabeça, mas você pode estar entrando em contato comigo pelo Facebook, que eu passo direitinho quais que são as clínicas. Em último caso, se você não puder estar levando na clínica, a gente passa pegar e sempre a gente mostra a notinha depois, tudo certinho.
podem ficar tranquilos. E em relação ao evento, né, domingo, 2 horas da tarde, vocês vão estar na casa, tenho certeza. Então, vamos prestigiar esse evento, que é com muito carinho, muito esforço que os voluntários fazem. Estamos na correria aí, na reta final essa semana, arrecadando as roupas e as coisinhas para o bazar. Vai ser na rua Agenor Maciel Ribas, 119, Adão Kaminski. Tá bom, pessoal? A partir das 2 horas da tarde. Muito bem. E o que é a Ciência, professora Maria Alice? Essa que nos protege os mais fracos. E que, portanto, são oprimidos, né? Fracos e oprimidos aqui faz muito sentido, porque se o sistema privilegia aqueles que têm mais poderes, os que têm mais poderes acabam também oprimindo aqueles que têm menos, né? Esse é um elemento antiético, e não foi para isso que a gente fez todo um esforço enquanto sociedade de estruturar as instituições e tudo mais. Então, vamos lá. Se eu disse, então, eu estavam estão gostando. Então, eu encarei logo. Eles querem participar. Eles querem participar. Então, eu encarei essa tradição dura, que vem junto também com a contrato social, e eu disse, me parece que não é essa característica de correlação entre direitos e deveres que mais define o direito, né? Que mais define essa capacidade de receber um benefício. Então, não direito aqui no sentido de sistema, mas direito de benefício, que é o que o sistema confere. E me parece que a principal característica, então, é a vulnerabilidade que nos faz precisar do sistema para ele existir, e a vulnerabilidade é algo de todos os animais sencientes. Então, a senciência, ela é uma característica científica, não é uma característica filosófica, né? Ser senciente, e aí vocês podem depois procurar na internet o relatório dos neurocientistas que se reuniram em Cambridge, e eles falam sobre a consciência humana, e aí eles pensaram quem, além de ter senciência, também tem consciência. Então tem uma série de animais não humanos que também têm consciência, isso é, noção do seu ser, né? E aí, para quem é aluno do professor Evandro, acho que isso faz muito sentido, né? Que tem uma intencionalidade, talvez, aí, né? Tem algum tipo de racionalidade, mas a senciência, ela é um conceito ainda mais abrangente, né? Que abrange também animais que não são conscientes, mas animais que têm uma capacidade de sentir dor e prazer, não só de maneira física, mas de maneira também subjetiva. Então, essa característica da subjetividade que é muito importante aqui, né? Porque durante muito tempo a ciência, a filosofia negou que os animais tivessem uma vivência subjetiva, que os animais vivessem uma vida, que os animais tivessem desejo, que os animais tivessem planos para o futuro, né? Que os animais estabelecessem relações afetivas. Então, é muito importante, porque a ciência hoje, a partir disso, a gente mostra, inclusive, que muitos animais não têm só senciência, que é essa capacidade de sentir dor e prazer de maneira subjetiva, mas também que estabelecem relações sociais riquíssimas. Então, a gente fala, por exemplo, de cultura de grupos de animais não humanos, né? Então, a gente fala também, por exemplo, de uma linguagem. Isso é muito interessante também, eu acho que para quem é aluno do professor Evandro e que vai continuar assistindo aqui as palestras sobre intencionalidade, porque quando a gente fala de linguagem, a gente fala de uma vivência subjetiva que é dividida com o outro, né? Que é dividida com os acontecimentos. E sempre falou que os animais não têm, eles fazem ruídos, eles não têm uma linguagem, porque eles não têm a mesma experiência racional que nós temos, subjetiva. E hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim, né? Em termos científicos, né? De uma metodologia científica, comprovando que, por exemplo, os golfinhos têm
dialetos diferentes de acordo com a região que eles vivem, né? Ou seja, as experiências que cada grupo de golfinho possui depende do espaço geográfico em que ocupa, depende das relações que ele estabelece, e por isso um golfinho do norte e um golfinho do sul não falam a mesma língua, apesar de ter a mesma espécie, né? Então isso quebra muito do que a gente acreditava em relação aos animais não humanos na filosofia, né? Quebra essa ideia dos animais muito diferentes da gente, quebra essa ideia dos animais não sendo vulneráveis, porque se os animais não tivessem subjetividade, não tivessem essa vivência, não teria o porquê a gente protegê-los, né? Porque então eles não são suscetíveis a essas violências que eu comecei aqui a live falando. Então, a gente já sabe cientificamente, a gente não pode ignorar essa situação e a gente não pode, então, deixar de rever os nossos conceitos filosóficos e perceber que a gente fez todo um esforço enquanto sociedade humana, né, de estabelecer uma série de benefícios através das instituições jurídicas, políticas, das nossas organizações culturais, dos nossos diálogos éticos também, para que tenhamos todos uma vida boa, uma vida harmoniosa, só que a gente geralmente deixou de considerar os animais aí nesse cálculo. Então, a vida dos animais não foi boa, né? Porque essas instituições não estavam trabalhando para protegê-los, então, pelo contrário, né? Nós os escravizamos, aproveitamos da sua carne, dos seus excrementos, da sua mão de obra, né? Então, é bem importante que a gente repense todas as nossas práticas enquanto relacionamento social e inclua os animais não humanos, já que eles são vulneráveis e suscetíveis a ataques, e não são só ataques físicos, são ataques também subjetivos. Então, toda vez que a gente impede que os animais tenham relações afetivas, que eles vivam enquanto grupo, né? A gente também está cometendo muitos problemas éticos nesse caso, né? Porque a gente não está considerando que eles possam também viver uma vida boa, tal qual a gente quer viver a nossa. Então, com isso, eu repensei todo o núcleo do porquê a gente se organiza enquanto sociedade para fazer um diálogo ético. Então, a inclusão dos animais não humanos, ela precisa ser feita desde o início, né? Desde que a gente comece a estabelecer a importância mesmo dessa padronização, desse regramento. Então, essa inclusão, ela não é uma inclusão só a nível do sistema jurídico, não é uma inclusão apenas moral e ética entre os indivíduos, ela precisa ser pensada também no sentido político. Então, o dinheiro que a gente arrecada enquanto instituição, a gente, para fazer política pública, a gente tem que fazer uma divisão para beneficiar não só nós humanos, mas todos aqueles que convivem no mesmo espaço territorial que a gente, que são também os outros animais, né? E aí, nesse sentido, não fechar os olhos e perceber que a gente vive um relacionamento interespécie. Então, nós não nos relacionamos só com humanos, nós nos relacionamos também com outros animais e as nossas ações afetam a vida deles, né? Então, para a gente ter uma vida boa, uma vida harmoniosa enquanto sociedade interespécie, as nossas instituições e todos os planejamentos políticos precisam sempre incluir, né, todos os animais. Então, acho que esse meu primeiro capítulo ele já começa assim bem importante, porque ele já traz uma fundamentação para todos os sistemas normativos serem desde sempre inclusivos a todos os animais, né? Então, para mim é claro que qualquer sistema, qualquer teoria jurídica ou política, né, que exclua os animais, ela tem essa deficiência já inicial, né? Ela tem esse problema inicial da exclusão dos animais não humanos. E aí, o que eu faço, então, no restante da tese, que o Evandro falou que vai virar um livro, e é verdade, né? Estou me organizando aqui com a editora, assinando o contrato,
e esse ano vou lançar o livro, mas antes disso, quem quiser saber, né, e ler a tese, basta colocar o meu nome completo, Direitos Animais UFSC, que tem acesso ao PDF no repositório da universidade, né? Então ele vai ficar lá disponível para todos sempre, mesmo depois que o livro estiver pronto, claro, vocês podem ter acesso a esse conteúdo de maneira gratuita. Querem falar mais alguma coisa? Enquanto agora eu vou mudar um pouquinho, aprofundar outras coisas. Laura, quer falar de novo do bazar? Até o pessoal decorar. Então, né? Eles vão decorar já. Eu tô com um probleminha no meu celular, não quer parar aqui, sim. Saci. É na rua Agenor Maciel Ribas, 119, bairro Adão Kaminski. Vai ter uma faixa lá, linda, maravilhosa, vocês vão enxergar bem numa esquina. A partir das 2 horas da tarde, a gente já vai estar lá com os voluntários. E vamos ter também quentão para vender no dia. Então, caso você não queira estar comprando alguma coisa do bazar, que eu acho muito difícil, porque a gente recebeu coisas muito lindas, né, passa lá tomar um quentão, que a gente vai estar lá recebendo as pessoas, orientando sobre a causa animal, e vai ser muito legal para ajudar os animais aqui de Guarapuava. A renda vai ser revertida em castrações e atendimentos. Legal. Evandro, posso responder essa pergunta que apareceu aqui na tela? Sim, eu ia até só complementar, porque ele escreveu mais uma observação em relação à pergunta, porque é uma pergunta que está no livro Para uma Ontologia do Ser Social. Então, o Jean é um mestrando, Jean é mestrando, é filósofo, farmacêutico e é mestrando em educação pela Unicentro. Ele está colocando essa questão. Então, Jean, obrigada pela pergunta. Acho que é uma questão bem importante. Eu não sei exatamente em que contexto o autor que tu mencionou trabalha. Eu imagino que seja no sentido de organização social e política, mas eu já tinha adiantado e falado que a gente já tem hoje cientificamente mostrado que muitos animais, né, possuem uma vivência cultural rica, de organização política, inclusive, né? A gente já sabe que, por exemplo, grandes primatas, eles têm toda uma maneira de estrutura hierárquica para pensar quase como uma instituição mesmo, como eles se organizam e funcionam, né? E aí pensar que isso é só uma reprodução biológica, que isso é mecânico, realmente é muito limitado, né? De novo, aquele exemplo dos golfinhos e da linguagem, né? Então, se a gente está falando de uma ontologia, que é essa vivência, né, essa intenção de se relacionar com o ambiente, de se relacionar com o outro e trocar subjetividade para fazer uma comunicação, me parece que é isso que os animais não humanos fazem. Entre eles, né, da mesma espécie, parece que eles têm, inclusive, um sucesso maior, mas eles também fazem isso num relacionamento interespécie. Então, assim, vamos pensar que não só de maneira científica, mas assim, enquanto nós, humanos, adultos, que interagimos com outros animais, a gente não consegue perceber que tem uma interação ali que é para além de algo biológico, para além de uma reprodução de instinto, né? Essa ideia de instinto, ela já é bastante ultrapassada, assim, nessa área de pensar a cultura animal não humana, né? Não é só um instinto, não é só uma simples reprodução. O que os animais fazem, inclusive, para interagir com nós humanos, né? Tem uma tentativa grande ali de uma emissão, de uma comunicação, né? Não exatamente da mesma maneira que nós humanos fazemos. Mas aí tudo bem, esse não é um problema. A gente tem um fetiche, né? Que surgiu aí na Idade Moderna, com o Iluminismo, de uma racionalidade brilhante, maravilhosa, de pensar as categorias universais. E aí a gente acha que a racionalidade mesmo é só isso, é só essa capacidade de abstração,
muito grande, mas que mesmo nós, humanos, nem todos nós fazemos isso, né? Então, assim, se a gente tem esse fetiche por esse tipo de racionalidade, essa racionalidade que é limitada, né? Essa racionalidade de pensar os princípios universais, essas categorias tão puras de análise que são limitadas, nem mesmo dentro da nossa própria espécie a gente estabelece uma consciência exatamente dessa maneira. Então, acho que é muito importante para nós, enquanto pensadores, pensarmos de uma maneira que faça realmente mais sentido, né? Não assim como os iluministas fizeram em pensar nessa razão pura, mas pensar numa razão, diria o Stephen Wise, que é um filósofo do direito, de uma liberdade prática, né? De uma autonomia prática, de uma racionalidade prática, de estabelecer conexões mesmo, né? E aí eu digo que essa prática tem a ver com escolha, tem a ver com discernimento, tem a ver com experiência, não tem a ver só com uma capacidade biológica de reprodução, né? Então eu acho assim que, apesar de eu não fazer, na minha tese não tem essa discussão ontológica, é uma discussão que me interessa bastante, né? É uma discussão que realmente ela precisa ser feita, né? Eu acho que é bastante limitado para a gente, enquanto pensador, continuar utilizando essa categoria de racionalidade pura, né? Essas abstrações que apenas alguns humanos podem fazer, né? Inclusive eu, como professora de ética, eu sempre saliento para os alunos o quão importante foi a gente estudar Kant, né? E todo mundo do período moderno, mas atualmente a ética contemporânea ela não trabalha só com esses princípios abstratos. A gente precisa pensar, né, a ética de uma maneira mais relacional, de uma maneira mais empática, pensar cuidado. Então, é bem importante atualmente a gente rever no campo da ética, em teoria do conhecimento, em ontologia, essa escolha racional aí pura, né, que muitos autores ainda ficam presos. Então, voltando à tua pergunta de maneira geral, é uma noção, é uma visão limitada? É, bastante limitada, né? Bastante limitada. Certo? Mais alguma pergunta? O Jean só coloca a interpretação dele, então ele entende que o Lukács está indo por um determinismo biológico, se no caso você concordaria com ele. É difícil eu, nesse contexto, dizer o que o autor exatamente falou, mas parece que sim. E é geralmente o que os autores fazem, né? Os autores que trabalham, assim, na perspectiva de uma teoria crítica, que desenvolvem ontologicamente essas vivências sociais mais apuradas que os humanos adultos fazem, tem uma tendência a achar que a vivência dos animais é um determinismo biológico. Tem uma tendência, né? Mas eu não acho também que, por exemplo, o que eu tenho feito atualmente, e aí assim, eu sei, desculpa, Laura, que eu tô falando agora uma linguagem bastante para filósofos, né? Mas, Jean, eu tenho, na minha tese, no último capítulo, eu trabalho, por exemplo, com a teoria crítica, né, com o Adorno, o Horkheimer, para pensar uma educação crítica de um diagnóstico, de uma moralidade, para a gente mudar efetivamente o cenário e a realidade que a gente estabeleceu até então. E aí eu utilizo o Habermas, porque o Habermas é um autor, então, que acredita no poder das instituições para fazer essa mudança. Só que, é claro, são todos autores que, assim como o Lukács, eles também pensam que os animais não humanos não participariam disso, estão presos a essa lógica que eu comecei a falar do início, né? É uma lógica de direito sempre pensado numa relação. Então, assim, eu tive que trabalhar assim com os conceitos, sempre falando, né, que e aí nos capítulos anteriores já falei de uma ética então das relações, de uma ética que não fica presa só à razão, para poder fazer essa comparação. Então eu acho que é possível a gente alargar essas teorias, né? Teorias sociais que a gente gosta, de teoria crítica. Tenho trabalhado com a Nancy Fraser, por exemplo. Eu acho que a teoria tem espaço para a gente voltar lá no início, no núcleo da teoria e dizer, peraí, a gente não vai falar só de gênero,
de raça, de classe, a gente tem que falar de espécie, sabe? Então, peraí, essa capacidade de razão aí, que geralmente os autores defendem, ela é limitada. A gente tem que pensar ela de uma nova maneira. Então, acho que a gente pode, a partir dessas coisas que eu falei, dessa fundamentação, a partir de uma vulnerabilidade da existência dos sistemas, a gente pode, inclusive, espetar e todas as outras teorias que a gente conhece, e elas têm capacidade de rever, né, o seu aspecto inicial. Faz sentido isso para ti também, Evandro? Sim, faz total sentido, né? E faz parte um pouco do nosso projeto pensar a intencionalidade como, inclusive, pensar a intencionalidade a partir de Aristóteles como sendo uma desconstrução da ideia de hierarquia entre instância racional e instância instintiva. Pensar a intencionalidade como uma estrutura própria, tanto dos atos emotivos, como dos atos, os atos ditos racionais, os atos de juízo, os atos cognitivos. Então, eu acho que o caminho é esse, essa é a nossa discussão central. Ai, que bom, que bom. Também acho isso. É claro que a gente precisa falar que Aristóteles, por exemplo, em seu contexto, né, enquanto homem branco numa sociedade escravocrata, não considerou os animais, inclusive boa parte dos humanos, como pertencente a esse núcleo político, mas a gente pode usar, então, a teoria dele para pensar uma ética que pense a partir das experiências e que seja um pouco mais abrangente, né? Eu tenho feito isso também. Isso seria um pouco da teoria da intencionalidade, que ela é como se fosse assim, uma crítica ao aristotelismo em função de alguns elementos deixados para trás no próprio Aristóteles. Mas, claro, para a ação prática, o que importa é se a gente tem algum resultado efetivo e menos a discussão teórica. Claro que para a filosofia a parte teórica é importante, a gente trabalha com isso, né? Mas é um modo de sustentar justamente esse problema, essa intersubjetividade da ciência, né? O Charles colocou uma questão, o professor Charles da UEL colocou uma questão para você, Maria Alice. Professor Charles, que fez parte da minha banca de mestrado, inclusive. Não era ainda sobre animais não humanos. Então, a pergunta do Charles é como que a gente lida, então, com os animais que não estão ainda nesse núcleo de ciência, né? E aí, se a gente consegue falar de uma ética ambiental a partir do que eu estou defendendo. Não. Não exatamente da mesma maneira, porque exatamente o tipo da direitos dos animais sencientes, porque eu preciso, para falar de direitos, e aí eu vou falar na tese de direitos não só de não crueldade, né? Não é só um direito negativo, de não interferência, mas também um direito positivo. E esse direito positivo, ele precisa, então, de um desenvolvimento de capacidades, de habilidades que a gente não pode falar do meio ambiente. O meio ambiente não tem uma habilidade a ser desenvolvida, não tem uma liberdade a ser desenvolvida. Então, como eu queria pensar nesse núcleo mesmo de filosofia política, né, eu preciso realmente fazer esse recorte. Então, para falar de um direito efetivo, de um direito jurídico, de um direito político, né, de um direito moral com a subjetividade, eu preciso ficar presa à ciência, né? Mas eu tenho um dos capítulos para falar do ecofeminismo, porque para a gente repensar a ética e pensar uma ética através de relações, a gente precisa pensar todo o nosso relacionamento também com outros aspectos que não só aqueles que possuem direitos, né? Então, é possível pensar numa perspectiva ética, falar de um relacionamento livre de dominação com
com o meio ambiente, com a natureza, né? Mas para falar de direitos, né? Que foi o conceito que eu quis trabalhar, então eu tive que desenvolver ele em perspectivas jurídicas, né? Pensar como que o direito lida com isso, tal. Precisa fazer esse recorte. Mas assim, os animais que geralmente as pessoas comem, todos são sencientes, né? Então, peixe, camarão, são todos já sencientes, né? Alguns ainda que estão em dúvida, assim, tipo algas não, hoje ainda está em dúvida um pouquinho, parece que tem algum tipo de sistema nervoso, mas não é o sistema nervoso central igual tem em camarões, não tem acompanhado muito bem essa discussão, né? Mas, assim, praticamente todos os animais que a gente conhece, que a gente come, que a gente se apropria da carne e dos excrementos deles, já são sencientes. O Peter Singer diria, aqueles que a gente ainda não sabe, a gente dá o benefício da dúvida, então a gente não vai fazer um direito positivo, né, mudar a realidade deles, mas também a gente vai respeitar no sentido de não interferência. Se a gente tem uma dúvida quanto à existência subjetiva daquele animal, então a gente não interfere. Só que o meu trabalho não é falar só de não interferência, é falar de uma movimentação social e das instituições para melhorar a vida desses animais, a realidade subjetiva desses animais, dar um ambiente apropriado para eles se relacionarem e para eles poderem conviverem conosco também de uma maneira boa, né, e tranquila. Então, por isso que eu preciso pensar na categoria de ciência. Ficou confuso, Evandro? É que o Charles, entendeu? Eu acho que ficou bem interessante sua resposta, né? O Charles acho que não se manifestou, mas ele deve ter achado interessante também. Logo ele se manifesta. Assim, muitos autores animalistas, tá? Tipo Peter Singer, por exemplo, eles não defendem direitos. Peter Singer, por exemplo, acha que não é necessário fazer o que eu fiz. Ele me xingaria. Ele diria, tá, se tu quiser que o direito defenda, que o sistema jurídico defenda, que tenha política pública para os animais, ok, mas a instância ética, né, do nosso diálogo já é suficiente para a gente fundamentar a nossa obrigação moral em cuidar, né, em proteger os outros animais. Então, assim, o que eu estou fazendo não é exatamente o movimento que todos os teóricos, inclusive a maioria dos mais famosos, não fazem isso, né? Por exemplo, Tom Regan defende direitos morais, mas defende direitos de não interferência. Fala de uma subjetividade que precisa ser preservada, mas ele não fala de um direito de uma política pública para cuidar das habilidades dos animais não humanos, sabe? Então, nesse sentido, por isso que eu preciso falar com os filósofos da política. Então, eu uso Martha Nussbaum, o Wilhelm Licker, Sue Donaldson, que vão trabalhar em termos de habilidades de liberdade que os animais possuem, que precisam ser estimuladas e desenvolvidas, né? Assim como a gente precisa de recursos e de certas estratégias do governo para que nós tenhamos condições materiais para desenvolver nossas habilidades afetivas, habilidades racionais, habilidades críticas, os animais também, dada sua especificidade, dada a sua habilidade própria da sua espécie, também precisariam de uma certa estratégia, né? Pensar a maneira como eles estão situados. E aí é claro que a gente precisa falar então de uma interdisciplinariedade, né? Porque eu sou filósofa, estou pensando nessa normatização, mas a gente vai precisar conversar com os colegas da Laura que estudam veterinária, né? Que estudam o comportamento dos animais para entender quais são as demandas, quais são as necessidades. Então, o que eu faço durante a tese é, primeiro, fazer essa fundamentação teórica para repensar a estrutura e a existência de todos os sistemas normativos, para pensar a função dos direitos, e aí já incluir, então, desde o início, todos os animais sencientes, porque são vulneráveis e precisam de proteção, precisam de um benefício. Então, não é o poder de ação que define direitos, é sim essa capacidade de precisar de um cuidado.
E aí depois eu vou analisar, tá, e no direito jurídico, como que isso funciona? É possível a gente pensar dentro do sistema jurídico só a categoria de direitos animais? Aí eu dialoguei com autores dessa área e percebi que sim, né? O Steven Wise, por exemplo, é um autor muito importante para dizer que a categoria que Kant, por exemplo, trabalhou muito de autonomia moral não é a categoria que o direito de fato trabalha. O direito, quando fala de direitos, ele está falando de uma autonomia prática, né? De alguém que precisa ser protegido, de alguém que faz algum tipo de escolha. Não é só com adultos. Depois eu vou falar, então, com os filósofos da ética, né? No capítulo 3, então, eu vou ver o que o Peter Singer pode contribuir com isso, mas por que o plano dele não é interessante para mim, com o Tom Reagan, com o Richard Ryder, com as ecofeministas. Então, quando eu falo ali nesses direitos morais, nesse âmbito ético, eu vou pegando algumas características para depois conversar com os filósofos da política, né? Para falar com a Martha Nussbaum, para falar com o Wilke Blica e poder fundamentar, então, um dever do Estado em cuidar também desses animais não humanos. Então, é um dever, enquanto sociedade, que nós temos de pensar o nosso relacionamento. O nosso relacionamento é um relacionamento interespécie. A gente não se relaciona só com os humanos. Então, todas as nossas instituições, elas precisam também ter um cuidado, né, para essa questão. E aí, o meu último capítulo, já estou encerrando, meu último capítulo, então, eu comecei utilizando uma estratégia positivista do Hart para pensar os conceitos, e aí depois para falar, bom, toda essa fundamentação que eu criei, ela faz sentido em nível sociológico? Ela faz sentido na esfera pública? Aí eu utilizei a metodologia da teoria crítica para pensar, então, temos um diagnóstico social, né? Temos podemos trabalhar através de uma educação crítica, com uma educação crítica voltada à moralidade, voltada a princípios de solidariedade, que precisa ser pensada, então, de maneira interespécie. Então, eu termino falando que, obviamente, direitos animais são importantes, mas eles só são importantes se eles estiverem relacionados com outros. Então, que não faz sentido a gente defender direitos animais no campo jurídico somente, porque não muda a vida dos animais, só impede que nós interfiramos na vida deles. No campo político, é necessário também a proteção do jurídico, mas a gente não consegue isso se a gente também não tem um diálogo social e moral que também inclua os animais não humanos. Então, para falar de direitos animais, a gente precisa falar nessas três perspectivas, né? Então, a gente precisa ter um movimento social importante, né? Para pensar princípios de solidariedade entre todos os animais humanos e não humanos, né? Então, é isso. É isso que eu trabalhei na minha tese de doutorado e continuo trabalhando. O áudio da Maria Alice, para mim, tá bem baixinho. Ah, é? Aquele tá chegando, acho que no mesmo volume. Não conseguindo ouvir vocês. Ah, peraí. Eu tô te ouvindo muito bem. Pra mim tá bem baixinho, sabe? Como se vocês estivessem lá no fundo. Deixa eu... Não sei. Tem um fone de ouvido. Verifica o seu volume. Eu tô usando fone de... Eu tô te ouvindo bem. Mas, Maria Alice, obrigado pela apresentação. A tua tese é muito interessante, realmente. Estamos aí na ansiedade para ler esse seu livro, né? E esperamos você em Guarapuava fazer o lançamento. Oba, e a gente não tem mais nenhuma questão aqui no momento. Eu só queria perguntar mais uma vez para a Laura o endereço do bazar, como as pessoas fazem para realizar as doações. Eu já decorei, eu já posso falar? Pode falar. Rua Agenor Maciel Ribas, 119, bairro Radão Kaminski. Isso!
Muito obrigado. E domingo, então, a partir das 14 horas, né, Laura? Isso. Mas eu tenho uma pergunta. Claro. Pode falar. Laura. Quais são as medidas de... Porque é um evento presencial, né? Sim, aham. E aí o pessoal vai estar de máscara, vai ter álcool em gel, Muito o povo pode... importante a sua pergunta. Obrigada por me lembrar, inclusive, que é algo que a gente não falou. Então, não é num lugar grande, já para evitar essa aglomeração. Vai ser permitida a entrada somente de 7 pessoas e usando máscara. Vai ter álcool em gel na entrada e depois que sai. Então, tentem não chegar todos ao mesmo tempo, né? E vai ter o uso de máscara e de álcool em gel. Uhum. E aí, se todo mundo chegar no mesmo tempo, vai ter uma filinha separando. Vai ter uma fila, respeitando as normas de distanciamento. O pessoal vai ter que esperar um pouquinho. Mas é isso aí. Melhor isso do que ser um ambiente Sim. não seguro. Então, a gente está voltando aos poucos, né? A gente está voltando aos poucos. Eu estava vendendo rifa antes disso. Nós protetores fazia rifa todo mês. E a gente falou assim, não, vamos tentar, né? Já que liberou algumas coisas aqui em Guarapuava, respeitando as normas, vamos fazer o nosso bazar que vai dar certo e não vamos estar fazendo nada de errado em relação a isso. Legal. E se todo mundo cooperar, dá certo sim, né? Dá certo. Então, eu agradeço a palestra da professora Maria Alice, agradeço a parceria com o projeto da proteção dos animais abandonados da Laura, e a gente vai dizer que o nosso projeto Racionalidade e Intencionalidade do Departamento de Filosofia da Unicentro está de portas abertas para apoiar todas essas nossas causas sociais. Uhum. A faculdade, ela já me ajudou. Eu tenho muita gratidão pelo CDTEG também, né? Que atende os animais, aos professores. Tenho certeza que muitos alunos e professores, vocês dando, né, essa oportunidade de eu estar falando da causa animal, vão querer participar também, né, Evandro? E vamos fazer aí um grupo, o pessoal que quiser ajudar. Às vezes as pessoas pensam que por trabalhar e não, né, casa, filhos, maridos, às vezes não tem muito tempo, mas coisas simples faz toda a diferença para nós protetores. Às vezes ali uma atitude de você dar uma carona para um protetor até o local de uma denúncia, buscar uma doação para um protetor faz toda a diferença. Então eu acho que vai ser bem legal. Muita gente vai se interessar em querer ajudar. Tomara. Agora que eles sabem que a gente tem uma obrigação moral com todos os pés. É verdade. Assim que as atividades presenciais forem retomadas, então a gente vai dar continuidade, estreitar os laços. Muitos alunos interessados na causa animal que gostariam de não se restringir apenas à atividade de pesquisa acadêmica, mas também se envolver na prática, vão ver nessas nossas parcerias assim, uma boa oportunidade. Com certeza. Então, agradeço e a gente encerra essa live e vamos aguardar a próxima oportunidade para a gente realizar outras. Uhum. Tô pensando agora, vou ser bem metida, né, Evandro? Mas já me conhece, então tô me sentindo na liberdade. Quem sabe a gente pode um dia trabalhar só essa questão da subjetividade dos animais. Falar um pouco do Tom Reagan, para linkar bastante com o projeto Intencionalidade de vocês também. O que tu acha? Eu acho interessante. Tem um professor da Unicamilo, o professor Jean, que também já nos contactou, tem interesse em participar de uma discussão.
ele pode, inclusive, trabalhar essa questão da subjetividade dos animais. Aí a gente pode fazer uma discussão entre vocês dois, ou mais algumas protetoras com experiências práticas de contexto, né? Elas têm muita experiência para falar sobre o comportamento, tanto a gente sempre vê nos vídeos que elas postam, né? Olha só como ele estava naquela condição de sofrimento, depois olha aquela alegria dele e tal, é maravilhoso. Parece ser outro ser. Como dizer que isso é só, né, um instinto? Sim. Exatamente. É uma coisa que a gente bate na tecla bastante, não sei se vocês me corrijam se eu estiver errada, instinto, o pessoal fala da reprodução, né, animal, principalmente cão e gato. Aqui na nossa cidade, essa relação, essa situação se tornou uma calamidade pública já. Sim, é o instinto do animal? Igual os antigos, né? Se você conversar com pessoas antigas, mas é o instinto e você está tirando essa oportunidade, essa coisa natural do animal. Porém, onde a gente vive hoje em dia, se tornou uma calamidade pública, né? Uma situação já de saúde, que felizmente ou infelizmente a gente tem que intervir de alguma forma para que melhore a qualidade de vida tanto dos animais e dos seres humanos, né? Claro, essa é a ideia que as instituições têm que pensar nos problemas sociais de fato, né? Sim. A gente tem o mesmo caso entre os humanos. A gente pode negar, por exemplo, o aborto, mas a gente não pode negar que ele acontece. A gente a gente fala do instinto dos animais. Quando eu era pequena, eu ouvia sobre os homens, né? Acho que agora não ouvem porque sabem que eu não vou deixar barato. Mas dizem, nossa, mas é isso, o homem tem filho em cada esquina, é instinto, o homem trai mesmo. E é um problema social, é um problema, né? Que a gente precisa conversar com os homens, para eles assumirem a paternalidade, para eles assumirem suas responsabilidades. Então, assim, a mesma complexidade que a gente tem, quanto mais entendido nas nossas relações sociais, a gente também tem com relacionamento interespécie com os outros animais, né? A gente vive em sociedade, então a gente vai ter que aprender a conviver com eles, né? E eles com a gente. Então, em algum momento, a gente vai limitar alguma liberdade deles. Mas se isso for feito pesando, né, o que realmente é bom para os indivíduos que estão envolvidos, aí tudo bem. Por isso que a gente tem que fazer um diálogo ético sempre pensando se a gente está protegendo aqueles indivíduos mesmo. Então, nesse sentido, o que as protetoras fazem para a castração, né? E aí, geralmente, a gente tem um apoio institucional para isso, ou deveria ter, nesse sentido, né? Regulando a nossa relação com os outros animais. Muito bem. Eu acho que vai dar bons debates. Porque senão eu não paro de falar nunca, né? Tu sabe? Agradecer o pessoal que está participando aqui, que enviou perguntas. O Jean está dando obrigado, Charles, Kleber. Esse vídeo vai ficar disponível, então, na página do nosso projeto, e a gente compartilha nos grupos também, nos grupos dos protetores de Guarapuava, e o pessoal vai compartilhando essa discussão. Agora essas falas não são mais nossas. É verdade. Tá bom, gente? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.